Renascer. Uma meditação na voz de Júlia Miranda. Graça e paz, amados irmãos e ouvintes. Vamos hoje para uma passagem muito importante sobre a vida de Abraão. Acho que talvez a fase mais difícil da vida de Abraão, uma prova que Deus lhe fez para ver o que havia no seu coração, para ver se ele seria aprovado, se ele realmente seria o homem de fé. Então vamos ler Gênesis 22 e diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao local que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Deus pôs Abraão à prova para ver se ele seria realmente aprovado. Deus conhece todas as coisas antes de nos acontecerem, mas Ele já tem a solução, Ele já tem o milagre, Ele já tem tudo aquilo que vai suceder depois. Mas o Senhor diz aqui na sua palavra que Ele queria saber o que estava no coração de Abraão, mas não é que Ele não soubesse o que estava no coração de Abraão, Ele sabia o que estava no coração de Abraão, mas Ele quis que Abraão lhe mostrasse e mostrasse para toda a gente que ele o amava, o adorava, o temia, o respeitava, o obedecia em todas as coisas. Quando o Senhor diz aqui que toma o teu filho, único filho, Isaque, a quem amas. O teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Ora bem, nesta altura Isaque tinha 17 anos.
E não sei se vocês se recordam, nos últimos vídeos eu falei que quando Ismael foi expulso por Abraão e a mãe, Agar, a serva, Ismael também tinha 17 anos. Não há coincidências, Deus faz tudo perfeito. Neste caminho que Abraão leva, que vai com os seus servos, que vai com o seu filho, que preparou a lenha, ele próprio rachou a lenha para o holocausto, ele levou o cutelo na mão, ele pôs a lenha às costas do filho e foram todos caminhando. Ele neste tempo todo ele teve tempo de pensar e muitas coisas lhe passaram pela cabeça. Uma destas foi realmente, ele mandou o seu filho da serva embora, expulsou com a mãe, por ordem de Deus, é um facto. Mas ele era filho dele. E porquê? Porque ele não esperou pelo tempo de Deus e fez aquilo que não era correto aos olhos de Deus. E talvez Deus o quisesse lembrar desta situação. Se bem que Deus abençoou Ismael também, como eu já disse atrás. Mas foi talvez uma situação para ele ficar a pensar. E também ele podia ter pensado, porque naquela altura os cananeus tinham por hábito de sacrificar os seus filhos, inclusive crianças, que eles imolavam e depois queimavam-nas. O holocausto é a imolação, ou seja, com a faca ou com o cutelo matar o cordeiro e depois pô-lo em cima do altar sobre a lenha e queimá-lo até ficar completamente em cinzas. E os cananeus faziam isso para um deus que era o deus deles, chamado o deus Moloque, que era portanto, um deus de pedra, onde eles matavam, portanto, imolavam primeiro as crianças e depois queimavam-nas para aquele deus, para terem prosperidade, fertilidade, etc. E Abraão sabia disso, mas sabia também que Deus não aprovava essas coisas. Porque Deus disse, vocês não terão os mesmos deuses dos cananeus, vocês terão só um único Deus que sou eu. Vocês me amarão, todo o povo me amará, me temerá e eu serei o vosso Deus. E então o Senhor não queria aquilo. E Abraão foi lembrando-se destas coisas todas no caminho e também das promessas que Deus já lhe tinha feito, porque Deus fez muitas promessas, disse-lhe que ele seria, portanto, uma grande nação, que a sua descendência herdaria aquela terra, que a sua descendência seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. E depois o Senhor continuou e voltou a abençoar com a mesma bênção, portanto, segunda vez, nos versículos 15, 16, 17, 18 e 19. Onde ele diz que então o Senhor bradou dos céus e voltou, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como a areia do mar e como as estrelas do céu e por aí fora, porque obedeceste à minha voz. Então o Senhor sabia perfeitamente que Abraão iria fazer isso. E Abraão também sabia, porque quando ele disse aos servos, esperai-me aqui, porque eu voltarei. Nós voltaremos, porque vamos adorar e voltaremos. E no caminho, quando o filho lhe pergunta pelo carneiro ou pelo cordeiro para o holocausto, o que é que ele diz? Ele diz, o Senhor proverá para si o cordeiro. Portanto, ele nunca duvidou. A fé de Abraão, ela foi provada e foi aprovada. Por isso ele é o pai da fé, por isso ele foi justificado pela fé. E lá em Hebreus, Hebreus 11, 17, 19, eu vou tentar ler-vos aqui rapidamente. Diz, no livro de Hebreus, no Novo Testamento, diz assim, pela fé Abraão foi posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se lhe tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Que maravilha! Abraão nunca duvidou de quem Deus era, nunca duvidou das promessas do Senhor.
Isto é realmente uma maravilha. A prova às vezes vem, meus amados irmãos, mas nós temos que ter certeza de que Deus, temos que orar, temer ao Senhor, adorá-lo, obedecê-lo em tudo, olhar para o céu e saber que é de lá que vem o nosso auxílio. Esta passagem realmente é poderosa. Eu ao princípio não a conseguia entender, há muitos anos atrás eu não conseguia entender e perguntava como é que Deus era capaz de pedir uma coisa destas a um servo. Mas o Senhor já sabia que nada iria acontecer, quis provar. Não que ele não soubesse o que estava no coração do Abraão, porque o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece o nosso coração. A palavra de Deus diz que Ele sabe, até as palavras que nós falamos, antes de nós as falarmos, Ele já sabe o que nós vamos falar, porque o Senhor diz, abre a tua boca que eu te encherei. Portanto, Ele sabe o que vamos falar. Mas Ele queria que o próprio Abraão sentisse que era capaz de sacrificar, fosse o que fosse, que ele amava a Deus em primeiro lugar. Hoje nós não éramos capazes de fazer isso, tenho a certeza, mas também tenho a certeza que Deus não nos pediria tal coisa. Agora digo-vos uma coisa, o Senhor proverá. No monte do Senhor, no monte Moriá, o Senhor proverá. Jeová Jiré proverá. Este monte Moriá, portanto, além de ser o Senhor proverá, também diz que foi também onde Salomão construiu o templo em Jerusalém muitos séculos depois. Este monte em Jerusalém é muito conhecido e é um sítio, portanto, que quando se vai a Jerusalém, eu já lá fui, por acaso não fui ao Monte Moriá, mas gostaria muito de ter ido, mas é um monte onde muitas pessoas vão visitar e que tem realmente um grande significado. Naquele monte o Senhor proverá. E o Senhor proveu para Abraão o carneiro e o Senhor, portanto, também provém para nós tudo aquilo que nós necessitamos quando o pomos nas suas mãos. Que Deus nos abençoe e até à próxima mensagem.